Olá pessoal, nesta videoaula eu quero mostrar para vocês a nossa tela de parâmetros da empresa. Que é o seguinte, essa tela de parâmetros é onde você vai informar alguns parâmetros gerais do sistema, e ela é importante, teve algumas alterações recentes e nós queremos mostrar para vocês a importância e as informações que vocês podem estar manipulando através dessa parâmetros gerais do sistema. Então, para me acessar aqui, eu vou, como vocês já sabem, vou à tela de OS, peço para localizar as configurações por empresa, entro naquela empresa que eu desejo fazer a visualização ou alteração. Então, aqui nós temos aqui para a empresa 1, se ela usa, primeiro informação, se usa ou não leitor de cheque. Para que serve esse parâmetro? Esse parâmetro serve para que você no balcão, ao receber informar recebimento em cheque, o sistema já automaticamente abre a leitura para capturar os dados do CM7 do cheque. O que é o CM7? Uma espécie de código de barra do cheque que você pode ver na barra inferior, que você passando o leitor, o sistema vai capturar os dados de número de conta, banco, o número do cheque, etc., para que evite a digitação. Então, se a empresa tiver usando o leitor de cheque, o sistema já abre uma janelinha para que você passe o leitor sobre aquela janela e o sistema já captura os dados do cheque para que você não precise digitar. Isso é para facilitar, em vez de você estar apertando um botão, o sistema já deixa isso aqui parametrizado, e se você disser que tem uma leitura de cheque, ele vai abrir. Se não tiver, ele não vai abrir essa informação, para que você não tenha que ficar dando ESC, Enter ou fechando janelas que não vão interessar. Então, esse parâmetro usar leitor de cheque serve para esses casos. Obriga a data de nascimento. Isso aqui é para que no cadastro, o sistema possa, do cadastro de pessoa, você vai dizer se quer que o usuário informe sempre a data de nascimento, sim ou não. Porque algumas empresas têm como política ter esses dados de data de nascimento para que possa aí tirar a listagem de aniversário, mandar correspondência ao aniversário dos clientes. E há empresas que não têm muito interesse nisso, então se o sistema ficar obrigando o usuário a preencher essas datas, fica um pouco chato. Então, mas vai ter empresa que gostaria de ter todos esses dados realmente como obrigatório, como importantes para ela saber fazer, trabalhar suas políticas de marketing. Então, esse obrigar a data de nascimento é se a empresa deseja que a data de nascimento seja obrigatoriamente cadastrada ou não. Ou seja, se eu colocar aqui sim, o sistema vai obrigar o usuário a informar a data de nascimento nos cadastros no caso de pessoa física. Atualização automática, sim, não manual, ou seja, para o sistema informar se você quer que ele atualize automaticamente, cada nova versão o sistema já vai se atualizar sozinho. Se não quer automático, ou seja, não quero que ele pergunte, ou se quer apenas manual. Manual você vai ter que entrar lá, solicitar uma atualização manualmente. Liberação do sistema via rede, isso aqui é um outro parâmetro que não interessa muito ao usuário, entendeu? Mas se você marcar a liberação via rede, o sistema vai, apenas o servidor vai poder pegar licenças do nosso servidor de liberação de licença para o funcionamento mensal. Filtra empresa é para saber se quando eu fizer qualquer consulta vai aparecer os dados apenas pertencentes a uma empresa que está logado ou não. Avisa estoque negativo na nota fiscal. Ele tem a opção de avisar e bloquear, avisar e liberar, ou avisar e questionar. Número de empresas, a cor da tela, eu posso aqui, por exemplo, mudar a cor da tela. Se eu mudar isso aqui, a minha tela vai ficar CL Money Green, é um verde. Tipo de relatório, se eu quero que saia fantasia ou razão social. Frente de caixa, se eu tenho PAF ou não tenho nada, ou nota fiscal eletrônica consumidor. O caminho da impressora de código de barra. Se usa dois bancos, ou seja, há casos que a gente usa dois bancos de dados diferentes. Esse normalmente vai ser não. Fechamento SF, se você quer que feche direto, avisa, não avisa. Isso aqui é para a tela de fechamento do SF para empresas que utilizam
o PAF-ECF, que tem uma rotina de fechamento diário de ECF, e alguns clientes questionaram que não tinha necessidade de eles fazer fechamento. Então nós colocamos um parâmetro para dizer se quer que o sistema avise, não avise, avise ou já feche logo direto, ou seja, sem avisar em nada ele já vai lá e faz o processo sozinho. O campo CTE, CFOP do CTE, que é a empresa que adquire serviço de frete, você vai colocar aqui o CFOP referido a frete. Quando você der Enter aqui, ele vai abrir uma tela de ajuda. Ele só vai aceitar esses códigos 1351, 52, 53. Então você escolhe qualquer um desses. 1352. A atividade, que vai ser as atividades que o sistema vai trabalhar. Aqui, se eu botar só vai aceitar essas atividades: comércio, indústria geral, gráfica, escritório contábil, restaurante, padaria, farmácia. Então, são informações, ou seja, você vai colocar a atividade correspondente, no nosso caso aqui 00. E aqui são parâmetros que são utilizados no nosso aplicativo de balcão e que estão aqui, ou seja, permite que o sistema altere preço, ou seja, que o vendedor altere o preço, sim ou não. Permite que dê desconto por item, sim ou não. Número de vezes que eu quero que imprima do pedido, 1, 2 ou 3. Desconto livre no final, se eu quero permitir desconto ou não. Ou se eu quero validar esse desconto. Se eu quero que avise a posição do estoque do item na hora de o vendedor escolher o produto. Se vai dizer se tem estoque, se não tem, se está ficando abaixo do mínimo, etc. Usa cartão de consumo. Isso é por causa de lanchonete e restaurante que entrega um cartão de consumo, a pessoa vai consumindo dentro do estabelecimento e no final ele passa no caixa com aquele cartão de consumo. O caixa vai consultar pelo número do cartão que foi que ele consumiu dentro do estabelecimento. Mesa de padrão delivery, isso aqui é para situação de restaurantes e bares que tem controle de mesa. Então, ele tem mesa e tem um delivery externo. Então, qual é o número dessa mesa do delivery? Quando você digitar, ele não entender que é uma mesa e sim uma venda externa. Isso também serve para a tela de balcão, lá na tela de restaurantes. Se obriga CPF, CNPJ, isso no caso do balcão. Por exemplo, se eu tenho um delivery, isso foi feito pensando nesse caso, né? Eu tenho um delivery e o cliente ligou para pedir uma pizza. Não faz sentido eu querer cadastrar o CPF do cliente apenas porque ele ligou solicitando uma pizza. Seria um pouco inviável, então nós colocamos a opção de cadastrar lá nessa tela, nesse caso específico, sem exigir o CPF CNPJ. Você cadastra apenas o nome do cliente, endereço, telefone, o cliente vai pagar à vista mesmo, não interessa muito a gente obrigar o cliente a fornecer o CPF e aí dificultaria o processo. Número de casas decimais da quantidade lá do balcão, se eu quero com 2, 3 ou nenhuma unidade. No caso da empresa que só vende produto em unidade inteira, não precisa colocar nenhuma casa decimal para deixar zero. Tem empresa que trabalha com duas resolve e tem empresa que vai ter que trabalhar com três. Armazena senha de fechamento, relatório de fechamento. É para saber se esse relatório de fechamento pode ser consultado por qualquer pessoa, vai pedir senha. Manter o cliente na tela, se é por caso lá do balcão também, para facilitar, agilizar o processo. O balcão ele pode ser instalado numa loja de autosserviço, ou seja, eu não preciso ficar toda hora identificando quem é o cliente, nem quem é o vendedor. Eu quero manter esses dados na tela fixa, ou seja, o vendedor vai ser sempre o mesmo e o cliente vai ser sempre o consumidor. Então, não preciso ficar toda hora informando que o vendedor é um, o cliente é 5, etc. Então, boto para os dados ficar na tela e o sistema automaticamente não vai, já vai manter o consumidor, o cliente já na tela. Mostrar a tela de fechamento, isso é para lá no balcão também. Na hora que eu fechar o pedido, se eu quero que ele já abra a tela para receber, sim ou não. Libera a venda com o gerente, se eu quero que o gerente libere ou não. Se eu botar não, o gerente não libera nada. Verifica a situação do cliente, se eu quero verificar o limite de crédito do cliente quando eu fizer a venda no balcão. E se eu quero que escolha o vendedor livremente. Tem empresa que quer bloquear o vendedor de ele se escolher, ou seja, o sistema já vai colocar o vendedor que está logado de forma automática. Para poder trocar o vendedor, ou seja, João vender no cadastro de Antônio,
o gerente tem que autorizar. Então, esses dados aqui, preencheu todas essas informações, ou seja, na verdade aqui é uma tela que você entrou, se você alterar qualquer coisa tem que salvar, é uma tela de cadastro único, ou seja, cada empresa só tem uma configuração possível, e aí eu vou e salvo. O sistema está me avisando que ocorreu um erro na alteração, algum dado aí que eu provavelmente não preenchi. Bem, então em relação à tela de parâmetros, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que ela é uma tela de fundamental importância para configurações de parâmetros gerais do sistema para facilitar a operacionalização do nosso sistema GMAX. Em relação a esses parâmetros, é isso aí que nós queríamos mostrar para vocês nesta videoaula. Um abraço e até a próxima.